Mais uma vez, para a glória de Deus, estamos transmitindo até você a palavra essa maravilhosa, palavra inerrante, palavra de fé, palavra viva, palavra eficaz, palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre as riquezas que Deus possui, ou seja, as riquezas de Deus, baseado no texto que nós vamos ler, que está em Filipenses capítulo 4 e versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Texto maravilhoso, coisa linda, né? Coisa da Bíblia. Eu vou até repetir. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso amado, nosso pastor, nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, aquele que sempre supre todas as nossas necessidades. Mas é preciso entender que existe uma preposição nesse texto, em, que significa através da glória. A palavra glória no Antigo Testamento é kavô ou kabô. Kabô ou kavô. O hebraico antigo não é brincadeira, é muito difícil, né? Todavia, nós louvamos a Deus porque a Bíblia está escrita para nós, ou seja, traduzida no português, né? Todavia, nós precisamos entender que existem as formas de Deus cuidar de nós, ou seja, cuidar nos mínimos detalhes da nossa vida. A Bíblia diz assim: meu Deus, ou seja, esse é um dos possessivos que estão aqui. O meu Deus, oi minha linda. Segundo possessivo, suas. Terceiro possessivo, vossas, que também são nossas, né? E a gente precisa entender que uma visão panorâmica desse texto é que Deus, o padrão dele é de nos abençoar em tudo. Ou seja, esse em aí que está, essa preposição no português, no original do grego é através. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus supre as minhas e as suas necessidades através. Uma outra coisa interessante que nós precisamos enfatizar é a respeito, por exemplo, desta igreja. Eu penso que essa igreja de Filipos era uma igreja mais amiga do apóstolo Paulo, era a igreja de Filipos, né? Porque foi uma igreja que supriu assim, todas as suas necessidades. Quando Paulo estava precisando de uma oferta, quando Paulo estava precisando de uma ajuda, ele sempre estendia a sua mão amiga para abençoar o ministério do apóstolo. Todavia, nós observamos que, claro, cada epístola que Paulo endereçou, que Paulo escreveu, que Paulo participou, tem as suas peculiaridades, é lógico. Mas é evidente que esta epístola que ele escreve, que ele endereça à igreja de Filipos, né, ele termina, e assim já nos finalmente, né, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas. Olha que coisa linda. Paulo era aquele apóstolo que, além de bilíngue, né, ele teve uma oportunidade assim, por causa que foi chamado, mas uma oportunidade ímpar no seu apostolado, no seu ministério, para tratar dessas particularidades que eram as riquezas que Deus possuía. Ou seja, quando ele escreve, principalmente quando ele escreve aquela epístola a Éfeso ou aos Efésios, né, ele traça assim com muita direção de Deus, com muita inspiração a respeito desse pormenor que eu estou dizendo aqui, que são as riquezas que Deus possui. Então, nós observamos, por exemplo, que quando a gente vê assim, através da glória, a glória de Deus, ela está estampada na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, né? A glória de Deus se manifesta através da sua criação, a glória de Deus se manifesta através da sua majestade, a glória de Deus se manifesta através do seu próprio poder criador e também o seu poder para refutar e desbaratar os nossos adversários, os nossos inimigos, o inimigo do povo de Deus, por exemplo. A Bíblia nos mostra sempre Deus manifestando a sua glória, né? É interessante quando nós falamos da glória,
O Salmo de número 24 diz que Jesus é o Rei da glória. Então, Jesus ele é detentor de 5 tipos de glória. Aquela glória que é inerente só dele, aquela glória que ele repartiu, que ele manifesta para com a igreja, né? Ele não deu a glória para o homem, mas ele manifesta a sua glória na igreja. Então isso é muito interessante nós observarmos, né? E a glória, é claro, do seu ministério, entre outras glórias. Mas quando nós falamos de glória, nós estamos falando de uma pessoa que possui, por exemplo, quem tem a glória de Deus? É uma pessoa que possui algumas benevolências, algumas benesses do céu. Não é? A gente olha assim, por exemplo, uma pessoa que está numa mendicância muito grande, exorbitante, existe nessa pessoa uma ausência da glória. Em contrapartida, nós olhamos para a vida de uma outra pessoa, a gente já começa a mensurar que na vida daquele ou daquela, por causa também daquilo que possui, tem glória. Isso tudo é muito pertinente. É claro que um estudo mais dissecado desse tema glória, nós vamos descobrir muitas outras coisas que estão inerentes nesse texto. E nós precisamos entender uma outra coisa a respeito desse texto bíblico, que Deus ele é detentor de uma riqueza muito grande. E está em Efésios capítulo 2, versículo 7, que é a riqueza da graça. É tão interessante porque a graça é uma riqueza que Deus possui. Você já parou para observar, parou para pensar que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Já parou para observar também, eu não estou falando simplesmente da dispensação, né, do tratado de Deus para com o homem dentro desse tempo determinado chamado graça. Eu estou falando da graça. Graça para cantar, graça para louvar, graça para pregar, graça para continuar, graça para gerir, graça para administrar. Então, a graça, ela é um dos particulares das riquezas de que Deus possui. Guardemos bem esse texto, né? Então, eu acredito que nunca vai faltar graça para cantar, nunca vai faltar graça para pregar, nunca vai faltar graça, né, para continuar, etc, etc. O segundo tipo de riqueza que nós observamos é a riqueza da glória, que nós estamos falando, baseado no texto bíblico que está em Colossenses capítulo 1, versículo 27, também em Efésios capítulo 3, versículo 16, conforme citei. O terceiro tipo de riqueza que Deus possui é riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha só. Isso está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 8. Né? O quarto tipo de riqueza que Deus possui está em Romanos capítulo 11 e versículo de número 33. E o 5º tipo de riqueza que nós gostaríamos de também salientar, se o tempo nos for oportuno nessa noite, é riqueza de fazenda, ouro e prata. Olha só que coisa interessante. Então nós precisamos entender primeiro que Deus é um Deus rico em graça, rico em glória. E é através da sua glória que Ele supre as nossas necessidades. Se nós fizéssemos uma balança, né, aquelas balanças antigas de prato, e colocarmos de um lado as minhas e as suas necessidades, e do outro lado as riquezas de Deus, eu nem te pergunto o que pesaria mais. É claro que as riquezas que Deus possui. É lógico, é evidente. Mas, sobretudo, nós precisávamos entender um pouco mais como é que Deus supre as nossas necessidades. Mas a pergunta que se faz é essa: quais são as nossas necessidades? Eu vou citar pelo menos 5 necessidades. Primeiro, necessidades espirituais. Segundo, necessidade psicológica. Terceira, necessidades sociais. Quarta, necessidade física. E em quinto lugar, necessidades financeiras. Todos nós, como seres humanos, como cristãos, como servos de Deus, temos pelo menos alguma dessas necessidades. E aí, a partir daí, nós começamos a observar a primeira necessidade que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que é, na verdade, eu penso que é uma das maiores necessidades que o ser humano possui. Sabe qual que é? Fé, esperança e amor.
É interessante notarmos que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que o justo, ele viverá da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tudo que nós formos fazer, nós deveríamos pensar bem, fazermos com fé. Segundo, esperança. Toda pessoa sem esperança, ela é uma pessoa triste. Toda pessoa desesperada, ou seja, sem esperança, ela é uma pessoa que não tem alegria. Já observou que toda pessoa esperançosa, ela é alegre? Em Romanos capítulo 12, versículo 12, esse texto vai apoiar o que nós estamos falando. O terceiro tipo de necessidade é as maiores, né? Eu citei aqui, estou citando as 3 maiores necessidades espirituais que o ser humano possui. Primeiro é de fé, segundo de esperança e terceiro de amor. O amor, ele gera 3 disposições. Primeiro, quando nós falamos que o amor gera 3 disposições, nós estamos falando que o amor gera disposição para perseverar. O amor gera outra disposição que é para sacrificar. O amor gera uma outra disposição que é para obedecer. Obedecer, sacrificar e perseverar. Perseverar, obedecer e muitas das vezes sacrificar. Quantas das vezes nós não temos que renunciar a alguma coisa que nos custa alguma coisa? Isso às vezes para você pode não ser, mas muitas das vezes para mim foi um sacrifício. Então a renúncia, é claro que isso incrustado na cruz de Cristo, nos remete a pensar sobre sacrifício. Uma outra coisa interessante, dentro da geometria, por exemplo, existem 3 tempos, que é passado, presente e futuro. Quando nós falamos passado, presente e futuro, nós precisamos entender que a fé aponta para o passado. Nós temos que crer no que Jesus falou. A esperança aponta para o futuro. E o amor aponta para o presente. Então, dentro da gramática, existem esses 3 tempos, passado, presente e futuro. Por isso a Bíblia também, gramaticalmente, está correta. Segunda maior necessidade é a necessidade psicológica. Quando a gente fala de necessidade psicológica, é importante a gente enfatizar que nós vivemos em um mundo que passou por uma pandemia, assim, brutalmente terrível, capaz de levar mais de 600 mil vidas, né? Não sei se isso está correto, esse número, mas alguém está dizendo. E por outro lado, nós precisamos ver que acelerou, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada. Mas não foi só isso, a depressão também acelerou. E nós estamos vendo que as doenças psicológicas, às vezes, tinham simplesmente um gatilho, hoje simplesmente estavam enraizados nesse sujeito. Hoje nós estamos vendo um aceleramento muito grande a respeito das doenças psicológicas e também de muitas somatizações. Então, a amizade, toda pessoa que não tem amigos, ela é uma pessoa indigesta. Já percebeu que toda pessoa, por exemplo, que não tem amigos, ela é uma pessoa sem descanso? Porque o amigo, quando eu estou falando de amigo, eu não estou dizendo que nós vamos ter muitos amigos. Eu estou dizendo que nós temos amigos, precisamos ter amigos verdadeiros. E esses amigos verdadeiros, eles são uma árvore frondosa. Esses amigos verdadeiros são pessoas que nos alertam nos momentos que nós estamos indo por um caminho que não é pertinente para o cristão ir. Esses amigos, quando nós falamos de amigo, nós estamos falando de uma pessoa que tem comunhão com Deus e quando te vê numa situação difícil, ele está sempre pronto ali para oferecer tanto o ombro amigo, tanto quanto também liberar uma palavra da parte de Deus. Então, toda pessoa que tem amigos tem descanso interior. Nós precisamos de ter alguém a quem recorrer nos momentos de grandes desafios, de grandes dificuldades. Segunda maior necessidade psicológica é segurança. Você sabia que toda pessoa feliz, ela tem segurança? É interessante a gente pensar nisso. Em terceiro lugar, das 3 maiores necessidades psicológicas, sucesso. Se você não passar na prova hoje, guarde bem isso.
Se você não passar hoje, esforce um pouquinho mais, mas passe amanhã. Então, o sucesso, ele é a soma das decisões acertadas. Isso é sucesso. Mas olhando psicologicamente também, o sucesso é você entender o outro. E empatia não é você colocar no lugar do outro, é você compreender o outro. E o sucesso faz parte da humildade que você tem de procurar não transportar os traços de personalidade sua ou seu para o outro, mas entender o outro, amando-o. Então toda pessoa de sucesso, ela é uma pessoa que tem humildade psicológica. Ela não fica julgando, ela não fica usando de especulação, dizendo eu acho para o outro. Não, toda pessoa de sucesso, ele olha para o outro, mas se olha no espelho e reflete tudo aquilo que ele é e faz uma reflexão. Deixa eu ver o que eu posso ajudar o outro. É totalmente diferente do que nós observamos nos dias anteriores. Nos dias odiernos, que as pessoas, que as pessoas querem impor, né, o seu hábito, o seu modus vivendi para o outro. Nós não podemos fazer isso. Isso é de uma arrogância, de uma prepotência tamanha. Muito bem. Terceira maior necessidade é a necessidade social. Olha só que interessante. Deus é um só. Mas por que um só? Para combater a solidão, nós vemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai criou todas as coisas, o Filho é que executou todas as coisas, consumou todas as coisas na cruz do Calvário. E aí nós vemos que o Espírito Santo está regimentando, está administrando até que a trombeta toque. Então guardemos bem isso. Para combater a solidão, Deus é um só, a divindade é única, mas as três pessoas são distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai criou todas as coisas, o Filho consumou a obra na cruz do Calvário e o Espírito Santo está conosco até aquele glorioso dia. Coisa linda, né? Então vejam bem, nós observamos, por exemplo, Jesus disse assim: eu nunca estou só, o Pai está sempre comigo. Ou seja, Jesus não foi uma pessoa que viveu em solidão. Ele só sentiu solidão naquele momento lá da cruz do Calvário, porque ele precisava, como homem e não como Deus, resolver o problema do pecado da humanidade. Mas graças a Deus que ele libera a sua palavra e diz assim: está tudo consumado, ou seja, tetelestai. A palavra consumado, ou em latim, consumado est, né? Existe 3 vocábulos para a palavra tetelestai do grego, mas que em português é está consumado. Está consumada a tua vitória, está consumada a tua bênção, está consumado todas as portas abertas. Tudo isso foi consumado na cruz do Calvário. A derrota do diabo foi consumada também. A porta do inferno foi consumada, que fechou, né? Então é interessante a gente observar sobre essa palavra consumação, ou seja, está consumado. Segundo, solidariedade. Dar as mãos a alguém quando está sozinho. Isso faz parte dessa necessidade que eu estou abordando aqui, que é a necessidade social, né? Ajudar alguém que precisa de você naquele momento que só você pode ajudar. Então, o Brasil hoje está ficando mais sério com isso, né? De dar as mãos, de ajudar as pessoas que, às vezes, por uma eventual tragédia, perdem tudo. E quando a gente fala de perdem tudo, é porque perde bens, perde família, perde casa, etc. Ok? Terceiro, proteção. Uma das 3 maiores necessidades sociais é proteção. As pessoas mais tristes desta vida são pessoas desprotegidas. Eu vou repetir. As pessoas mais tristes desta vida, são pessoas desprotegidas. Você sabia que uma criança, por exemplo, que o pai e a mãe ficou ausente momentaneamente, para esta criança se constitui uma metáfora permanente? E ela sofre, ela cresce com essa ferida emocional, sentindo essa carência, né? O que é carência? Carência na psicanálise é quando eu priorizo uma falta minha na outra pessoa. Aí eu fico dependente emocional da outra pessoa. Aí eu dependo da outra pessoa muitas coisas.
E essa personalidade dependente, ela é tão tenebrosa, é tão difícil de lidar, porque toda pessoa que tem personalidade dependente, ela depende, por exemplo, do que... Deixa eu ver, se o outro está triste, o que é que eu fiz? Ela começa a se culpar, ela começa a introjetar culpa. Porque a prioridade dela não é a saúde dela, não é a vida dela, mas é o outro. É o outro é que ela preocupa, deixa eu ver se ele está bem, porque se ele não estiver bem, eu também não estou bem. Olha só, ela prioriza a vida do outro. Isso é dependência emocional. Então, toda pessoa que é protegida, principalmente eu quando aconselho pais e mães que têm bebê, né, muito cuidado com as crianças, para que elas possam crescer resoluta, para que elas possam crescer efetivamente bem, é necessário que você a proteja, porque se o medo for introjetado, ela pode desenvolver fobia na vida adulta, e isso é terrível, né? Principalmente quando às vezes não procura ajuda psicológica para tal, ok? Então vamos lá. A companhia serve para quê? A companhia ela serve para evitar a solidão, né? A solidariedade que eu estava falando, ela serve para você não ser uma pessoa desmotivada. Quando você faz o bem, você sente uma motivação maior, mais elevada, né? E terceiro, a proteção. A proteção serve para assegurar a nossa preservação. Isso é muito bom, tá? Então guarde bem isso. Quarta maior necessidade, necessidade física. Quando a gente fala de necessidade física, o quanto não sacrificaria um pai e uma mãe, né, para ver o seu filho com saúde, o seu filho estando bem, o seu filho totalmente com vigor, né? Eu acho interessante que a mãe ela é capaz, muitas das vezes, de sacrificar pela saúde do filho, né? E o pai, às vezes, também. Jesus pronuncia uma das palavras mais lindas que o ouvido humano já ouviu, tá? Para o centurião, quando ele diz assim, o centurião era aquele capitão, né, do exército romano. Jesus disse assim ao centurião: eu irei e lhe darei saúde. Coisa linda, né? Eu irei e lhe darei saúde. Então, uma das maiores necessidades físicas é a saúde. Cuide bem da sua saúde. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui e dizer para você. Você toma pelo menos 3 litros de água por dia? Né? Às vezes eu aconselho as pessoas a tomar algumas coisas assim, né? Verde, né? Eu não sei que cor que está aparecendo aí. Então, você toma só água pura. A água pura, ela mata a sua sede. Mas é bom você tomar água com alguma coisa. Eu sempre aconselho, gente, tome água, coloque maçã, coloque não só maçã, mas coloque maçã verde, pepino, porque ajuda no potássio, e assim sucessivamente. Não tome água só, porque a água só ela mata a sua sede momentaneamente, mas ela não tem nenhum mineral, né? Então, mas pelo menos 3 litros de água, no mínimo, dependendo de quanto você pesa, porque são a cada 25 quilos deve-se tomar 1 litro de água, ok? Vamos lá. Então, a quarta maior necessidade, nós estamos falando aqui, é a necessidade de cuidar da saúde física. Exercite também, né? Procure fazer uma caminhada. Se não faz caminhada, procure fazer um outro tipo de exercício dentro da sua casa, para que você possa ter saúde. E outra coisa, dormir bem. Quem dorme bem... E o que é dormir bem? Alguém pode perguntar. O que é dormir bem? Dormir bem é você não deixar o seu celular sendo carregado dentro do seu quarto. Dormir bem é você dormir em um lugar onde tudo está escuro, para que o seu cérebro entenda que ele precisa descansar e liberar, através do sono, todas as toxinas. Então, dormir bem, né, é dormir em um lugar onde não tem barulho, e no mínimo 8 horas por noite. Isso é dormir bem. Se você quer ter uma saúde plena até os 120 anos, é preciso alimentar bem, dormir bem, cuidar bem da saúde no que diz respeito também ao hábito de fazer exercício físico, né? Para que você possa não desenvolver doenças onde as células queriam muitas das vezes ficar jovem e acaba envelhecendo antes do tempo.
Você sabia que o câncer é uma célula que envelhece antes do tempo? Vamos lá. Segundo, vigor. Com o passar do tempo, o nosso vigor ele vai diminuindo. Né? Tanto que Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor, mas é só para os que esperam no Senhor, renovam, ou renovarão, em algumas versões, né, as suas forças. Eu preguei um dia desses sobre isso aqui. Na verdade, a minha live é mais de estudo, né? Porque pregadores têm demais. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão mais abrangente dos textos bíblicos, com esses enfoques, enfatizando mesmo aquilo que a Bíblia quer dizer. E nós observamos, por exemplo, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Outro dia eu falo só da águia. Mas renovarão as suas forças. Como a palavra forças está no plural, nós precisamos enfatizar que é força física, força moral e força espiritual. Então guarde bem esta passagem bíblica que está ali. É interessante que quando a gente olha essa força física, a gente lembra de Sansão. Quando nós olhamos a força moral, a gente lembra de José no Egito. E quando nós lembramos de força espiritual, vem em nossa memória Daniel em Babilônia. Se nós pegarmos esses três personagens e estudarmos, nós vamos ver que Sansão, ele representa muito bem a força física, mas não é só Sansão na Bíblia, porque a Bíblia fala também de Jacó, que lutou com o anjo no val de Jaboque. Meu filho até perguntou: pai, é o anjo, é o homem ou é Deus? Eu falei: não, filho, houve uma transmutação no val de Jaboque. É interessante a gente pensar nele. Ele começou lutando com o homem. Com Deus ninguém luta. É lógico. Deus não luta nem com o diabo, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Mas é interessante a gente notar que nesse espaço ele começa lutando com o homem, de repente ele teve que embrenhar mais força, e aí ele dá continuidade lutando com o anjo, mas de repente ele entende que no raiar do dia, no delbar, no crepúsculo daquela manhã, no delbar daquela manhã, ele estava lutando com Deus. Ou seja, o único que pode trocar o nome é Deus. Então, houve uma transmutação do homem, e a Bíblia cita isso categoricamente. Depois vocês dão uma olhada lá. Aí, uma outra coisa interessante é descanso. O descanso ele é muito importante. Tem pessoas que sofrem de uma palavra que está dentro da psicanálise que chama workaholic. O que é o workaholic? Pessoas viciadas em trabalho. Tem pessoas que ela não está ali por causa da sobrevivência no emprego. Elas estão ali trabalhando em 3 empregos, né? Porque precisam trabalhar. Ou seja, quando eu ouço pessoas falando assim que precisa trabalhar, eu conheço uma pessoa que diz assim: estou sempre correndo, eu digo uma coisa interessante: está fugindo de quem? Né? Porque você tem que trabalhar para se manter. Mas esse trabalhar em 3 empregos, a conta vai chegar depois. Né? Pode dar uma exaustão, tá? Pode surgir um estresse, e estresse é coisa séria. E esse estresse pode desencadear outros problemas que vai somatizar na sua vida. Então, a recreação, o descanso, ele é benéfico tanto para a mente, tanto para a alma, tanto para o espírito. Então, soma, que é o corpo, o pneuma, que é o espírito, e é o nosso psiquismo, a nossa psique, que é a alma. Guarde bem isso. Então, Deus nunca se cansou, mas a Bíblia diz que ele descansou. Deixa eu explicar esse texto, né? Tem tanta gente que faz confusão. Como que Deus nunca cansou e descansou? Deus nunca se cansou, mas para nos dar exemplo, ele descansou. Nós cansamos e descansamos e tornamos a cansar. Deus, né, que tudo criou, sabendo de todas as coisas, ele descansa sem cansar, para que nós que vivamos sempre cansados, cansamos e descansamos, possamos nele descansar. Quinto, a quinta maior necessidade financeira. Deus planejou para nós, Deus não planejou, para nós, as riquezas. E isso pode até conflitar com algumas pessoas que têm ouvido, né? Pois a Bíblia diz que enquanto terra durar,
haverá pobreza e riquezas. A nossa maior necessidade não é a pobreza. A nossa maior necessidade não é a riqueza. Deus não planejou para nós a riqueza, porque senão ele não teria nascido numa manjedoura. Primeira coisa que Deus proporcionou para nós, e aí nós precisamos entender a bênção de Deus em 3 elementares patamar. Primeiro, suficiência. Não adianta a pessoa pedir prosperidade sem ele não conhecer o básico que é a suficiência. Por exemplo, a Bíblia diz, no Salmo de número 23, o Senhor é meu pastor. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. A Bíblia não está dizendo que ia sobrar. Está dizendo que não ia faltar. Guarde esse texto. A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não está dizendo que ia sobrar. Logo que, se não está sobrando, mas também não está faltando, eu estou vivendo na bênção, debaixo da bênção de Deus, nesse patamar chamado de suficiência. Olha só. Então, para algumas pessoas, elas vão sempre viver baseado no Salmo 23. Nunca vai faltar, mas também nunca vai sobrar. Outra coisa interessante é a prosperidade. A prosperidade é quando eu tenho para mim e tenho para minha família. Só que o Salmo de número 1, ele diz o seguinte: a prosperidade, ela não está inserida no contexto de quanto você tem, mas sim no que você faz. E tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Guarde bem isso. A terceira maior necessidade, falando de finanças, é a abundância. A gente não precisa orar para ser rico. Ore para ser abundante, você pode orar. A abundância, ela é quando nós temos, olha só, para quem está perto de nós, para nós e para outras pessoas. E o segredo da abundância, aquilo que muito semeia, muito ceifará, está em ser agradecido. O segredo está no agradecimento. Guarde bem esse texto para o teu crescimento espiritual. Então, como que Deus supre as nossas necessidades? A gente precisa entender que Deus criou tudo com um propósito específico, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. Pela fé, por exemplo. Pela fé, a Bíblia diz que, olha só, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ouve outras coisas que não é a palavra de Deus, então você pode estar alimentando o teu espírito com outras coisas. Mas quem ouve a palavra de Deus, a sua fé é uma fé resoluta. Segundo, esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz assim, que a experiência ela é o suporte da esperança. Eu vou repetir. A experiência é o suporte da esperança. Quanto maior for a tua experiência, maior será a tua esperança. Isso é muito interessante. Então, para Deus suprir, por exemplo, as necessidades a respeito da fé, ele cria o ouvido. Para Deus suprir as necessidades da alma, ele cria os olhos. Para Deus suprir as necessidades do corpo, nós temos boca. É interessante que a Bíblia nos mostra que Deus é amor. E quanto mais dele nós ficarmos perto, mais amor eu terei. Olha só. Porque o amor pega. Né? Interessante que o amor pega. E quem é o amor? Ninguém é o amor. Mas Deus é o amor, conforme a primeira epístola de João. Interessante. Deus é amor. Mas ninguém é o amor. Então o amor pega, porque quanto mais perto de Deus estiver, mais amor eu terei.
Depois a fé. A fé ela é suprida, como nós falamos, pela palavra. A esperança ela é suprida pela experiência. E o amor é suprido pela comunhão com Deus. Como suprir as necessidades psicológicas? Através de amizades. Saiba escolher com sabedoria seus amigos. Segurança. Como suprir a necessidade da segurança? Através da inteligência. E o sucesso? Ninguém tem sucesso sem disciplina. A vida disciplinada, ela conduz ao sucesso. Olha só. Como suprir as necessidades agora sociais? Companhia. Para ter boas companhia, nós temos que ter sensibilidade. Por exemplo, para casar-se com alguém, é preciso ter bom senso, mas também é preciso ter sensibilidade. Então, cuidado com quem você está escolhendo para ser o teu futuro cônjuge e, por certo, a tua companhia. Solidariedade. Como ser solidário é fazer ao outro o que eu gostaria que fizesse. Que fizesse a mim. Então, nós precisamos entender isso. Só o fruto da solidariedade é plantar a semente da boa amizade. Agora, a proteção, para nós termos proteção, a gente tem que ser prudente na vida. Muito cuidado onde você anda descalço, né? Porque pode ter uma tábua com um prego enferrujado. Tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ser prudente na vida para a gente ter sempre proteção. Se é um lugar que tem que proteger a cabeça, então coloque o capacete, né? Mas sempre prudência. Como Deus supre as necessidades físicas? Saúde, obedecendo às leis naturais. Se nós obedecemos às leis naturais, por certo, Deus suprirá essa necessidade física na base da saúde. E o vigor? Como eu já disse, fazer exercícios. Tenho uma vida sóbria. Se você tiver uma vida sóbria e fazer exercícios físicos, você vai ter vigor. Terceiro, a forma de Deus suprir as necessidades físicas é através do descanso, que eu disse. Use o bom senso, porque nada substitui o sono. Como suprir as necessidades financeiras? Nós já falamos aqui que o primeiro patamar é a suficiência. O segundo patamar da bênção de Deus é prosperidade. O terceiro patamar da bênção de Deus é abundância. É interessante que nós não podemos reclamar muitas vezes porque não sobra. Porque nunca vai sobrar. Porque quando não sobra, não se reclama-se. Agradece porque não sobra. Mas não só agradece porque não sobra. Agradece porque não faltou. Olha só. Então a promessa de Deus não é sobrar. A promessa de Deus, conforme eu já disse, é não faltar. Deus não vai deixar faltar. Paulo era satisfeito com as ofertas? Era. O que é preciso para nós termos suficiência? Para nós termos suficiência, é preciso crer. Para prosperar, é mais do que crer. Tem que trabalhar e trabalhar. Para ter abundância, é preciso semear. O que semeia em abundância colherá. Então, você pode repetir comigo? Eu vou crer mais. Eu vou trabalhar mais. Eu vou semear mais. E por fim, chegamos então à conclusão desta mensagem, desse estudo bíblico, dessa reflexão sobre as riquezas de Deus e as formas, as multiformas de Deus suprir todas as nossas necessidades. Deus abençoe a sua vida abundantemente, poderosamente. Segue nas plataformas, principais plataformas. TikTok nós temos muito vídeo. E se inscreva no nosso canal no YouTube, PR Edivaldo Miranda. Siga também no Instagram. Segue-nos nessas principais redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as vidas, Senhor. Aqueles que estão passando dificuldades, aqueles e aquelas que têm desafios. Que a bênção do Senhor que enriquece possa ser sobre cada vida. Que o inimigo seja repreendido, que toda a força do mal, toda a fúria do inferno venha se ficar repreendido agora, em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar essa família, essa casa, esse lar, com toda sorte de bênção. E que eles possam crer mais, trabalhar mais e semear mais.
Use pessoas para semear, Senhor, a tua boa semente, para a glória do teu nome, no nosso ministério, para nós concluirmos o nosso espaço estúdio, para nós concluirmos tudo aquilo que está projetado em nosso coração, que é para o crescimento e louvor da tua glória, o crescimento da tua obra. Nós ministramos sobre a casa de cada um, cada família, Senhor, cada casal. Senhor, em nome de Jesus, abençoe eles, dê vitória em tudo, supra as necessidades, porque o Senhor é Deus do ouro e também da prata, no nome de Jesus. Deus abençoe, até a próxima, querendo Deus, no nome